A informação que eu vou dar para vocês no episódio de hoje, ela é muito valiosa, mas desde que você saiba usá-la. Porque há duas formas de utilizar essa informação. Ou você trazendo do seu inconsciente para o seu consciente, para que você mude o jogo aí das coisas, ou você também pode usar isso como uma muleta e como uma desculpa para as coisas que você deixa de fazer. Então, tudo depende da forma que você vai usar essa informação e aplicar ela na sua vida. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar. E antes de entrar no assunto, eu quero já ir avisando vocês que eu estou preparando o mapa das realizações, que é um mapa que eu criei para que vocês consigam determinar, colocar ali as suas intenções, os seus objetivos para o próximo ano, para a sua vida, enfim. Então eu vou disponibilizar lá no meu Instagram. Quem já quiser ficar de olho, né, já para ficar no radar, vai lá, é @juaguilar. E nos próximos dias eu já vou postar lá para vocês. É um projeto muito legal, que eu já fiz ano passado, né? Muitas pessoas baixaram, só que esse ano tá mais legal ainda, que eu incluí mais coisas, outras reflexões, outras análises. Então acho que vocês vão gostar. E voltando para o nosso assunto, algumas vezes você se sente preguiçoso ou alguém te taxa de preguiçoso para fazer algumas coisas, né, específicas, ou você se sente sem motivação. Eu vou dar para vocês um exemplo que até a ciência explica o porquê a gente tem, por exemplo, preguiça de fazer academia. Muita gente tem preguiça, até quem já pratica há muitos anos, né? Até criar esse hábito, a pessoa no começo tem uma preguiça, né? E muitas vezes quando a gente vai fazer qualquer atividade que requer muito esforço, até esforço para pensar demais, ou esforço físico, a gente dá uma travada. Mas eu tive duas fontes aí dessa informação que eu vou dar para vocês, que a primeira foi uma matéria da BBC, e também daquele livro que eu já comentei com vocês, Hábitos Atômicos, que ele fala justamente isso. Falar em livro, gente, eu também tô lendo um livro muito bom, que chama Mais Esperto que o Diabo. Não terminei também ainda, mas é maravilhoso, tô viciada. Se vocês já quiserem começar a leitura, eu nem terminei, já indico. Tanto quanto esse Hábitos Atômicos. E aí, olha só, na matéria da BBC, ele fala o seguinte... O título da matéria é Por que o ser humano não é programado para praticar exercícios físicos? E aí o autor fala o seguinte, pensando que a gente tem, né, aquele cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo. Agora, eu já vi até algumas pessoas falando que a gente não tem um cérebro reptiliano, mas eu acho que a gente deve ter, sim, alguma coisa, que é aquele conceito que a gente tem guardado, né, alguns condicionamentos que ainda vem lá quando nós éramos primitivos ainda. Então, ele falava o seguinte, o autor nessa matéria, para que um agricultor ou um caçador ia gastar energia correndo 8 quilômetros por dia ou fazendo qualquer outra atividade que fosse para sua saúde, né? Que hoje a gente pratica exercício para quê? Pela saúde. Sendo que ele ia ter que gastar essa energia durante a caça e durante a agricultura, né? Ali durante os seus trabalhos de agricultura. Não fazia sentido, porque ele precisaria o quê? Estocar essa energia para que ele pudesse caçar, para que ele pudesse plantar, para que ele pudesse sobreviver. Então, segundo essa matéria, nós somos programados para estocar energia. Inclusive, em várias aulas também que eu faço lá no meu yoga, a minha professora sempre fala assim, quando chegar no seu limite, saiba que ainda tem mais 70% do seu limite físico que você consegue fazer a posição. Porque as pessoas olham o yoga, né, e acham que, nossa, é super fácil, né? Ok, mas tenta ficar 1 minuto em cada posição. É muito desafiador. E aí, ela fala justamente isso também nas nossas aulas, que que nós fomos programados, na verdade, para estocar essa energia. Então, quando a gente acha que
tá no limite, ainda tem muita energia que a gente pode gastar ali. E que a gente não precisa ficar mais estocando que nem antigamente. E é também o que fala, na verdade, o livro Poder do Hábito. Tem um capítulo que fala assim: a lei do mínimo esforço. E o autor cita: a energia é preciosa e o cérebro está preparado para economizá-la sempre que possível. É da natureza humana seguir a lei do mínimo esforço, que afirma que, ao decidir entre duas opções semelhantes, as pessoas naturalmente serão atraídas pela opção que requer o mínimo trabalho. A matéria da BBC News falou sobre atividades físicas e tal, porque, né, muita gente tem preguiça e tal, explicando isso. Mas o livro, né, e também a gente pode levar para outras partes da nossa vida também. Quando a gente tem que se esforçar muito, até mentalmente, para alguma coisa, a gente tende ao quê? Economizar, mesmo de forma inconsciente, a nossa energia. A gente tende a poupar esforços, poupar energia, porque a gente tem esse cérebro reptiliano aí, que nos faz, né, pensar que a gente ainda vive lá naquele mundo que a gente precisa sobreviver. Só que a gente não precisa mais disso, né? A gente tem que fazer ações, a gente tem que gastar nossa energia, a gente tem muita energia para gastar, e para a gente alcançar o que a gente quer, a gente tem que gastar energia. Seja mentalmente, tem que, né, às vezes pensar, e aí a gente repõe essa energia descansando, com meditações, com coisas que a gente gosta. E fisicamente, da mesma forma. A gente não tem que gastar mais tanta energia assim, tanto esforço físico assim, que nem antigamente era necessário, né? Mas isso fica lá no nosso inconsciente, a gente nem percebe. E aí, quando a gente vê, a gente se acha preguiçoso, acha que, não consigo, eu sou um desmotivado. E a gente mesmo fica assim por dentro, né? Se achando desmotivado, se achando preguiçoso. E também as outras pessoas que também têm isso dentro delas, né? Acabam julgando as outras, falando que são preguiçosas e desmotivadas. E às vezes é só essa parte que existe dentro de nós que não está nos deixando avançar. Só que agora, você com essa informação valiosíssima na sua mão, que você sabe que tem um lado nosso, né? Que tem essa lei do mínimo esforço, que tem esse lado do nosso cérebro que poupa energia, você tem duas... Lembra que eu falei lá no começo? Que a gente tem duas opções, essa informação na mão? Ou a gente pode continuar não fazendo nada e usar essa informação como desculpa, falar: eu tô assim porque é o meu cérebro reptiliano, é a lei do mínimo esforço, eu tenho que guardar energia mesmo, é assim e pronto. Eu vou seguir a natureza das coisas. Ou você usa essa informação para falar: opa, eu não sou assim. Isso está acontecendo, eu estou me sentindo desmotivado, ou sem energia, ou sem vontade, ou, enfim, ou com preguiça, porque uma parte do meu cérebro inconsciente está querendo me travar para que eu não vá, para que eu não avance, mas eu decido avançar e eu vou. E aí você traz isso pro seu consciente e você decide fazer, porque você já descobriu, às vezes, né, se for essa fonte, qual a fonte que tá te deixando com preguiça, com desânimo, com desmotivação, que tá ali querendo guardar a sua energia, estocar sua energia pra nada, que nós não precisamos mais. Então você fala, aí você fala pro seu cérebro mesmo, fala: cérebro, não preciso mais guardar energia, eu preciso agora me exercitar, eu preciso de saúde, eu preciso fazer coisas que me levem pra frente. Isso eu tô falando do exercício agora, mas tô falando também, dá pra você encaixar isso em outros cenários da sua vida. Quando você perceber que você tá querendo aí estocar energia mental, física, pra qualquer coisa que você tenha que fazer, começa a prestar atenção da onde isso tá vindo. Porque às vezes você nem vai saber que é essa parte de guardar energia, porque a gente não sabe mesmo. A gente só sabe quando a gente tem que usar e a gente acha que não aguenta mais. E o louco, gente, é que isso é muito real. E é tão real que eu vejo lá nas práticas de yoga mesmo, né? Teve uma aula que a professora falou assim: quando você chegar no seu limite, se observe. E quando você começar a se observar, tenta
tirar o foco aí, né? Muda pra respiração, faz mentalizações. E quando a gente faz isso, às vezes eu tô numa posição lá que tá pegando muito, tá ardendo todos os músculos, você tá quase desistindo. E aí você sai como se você estivesse saindo de dentro de você e você estivesse se observando. Aí você respira com mais calma ou respira da forma certa para aquele exercício. Você consegue fazer muito mais tempo. Se era 1 minuto, você faz, ou 30 segundos, você faz 1 minuto e meio. Porque você tá tirando aquele foco ali de não vou gastar energia para se observar, para usar a técnica certa, para se concentrar. E também trazer mais energia para o seu corpo, que é por meio da respiração, enfim. Isso eu tô dando do exemplo do yoga, que é fato isso, de que quando você pensa, não dá mais, tá tremendo tudo, já era. Se você muda um pouquinho o foco, você já consegue avançar aos poucos. E aí você vai avançando. Então, lembre-se, quando você tiver com a energia esgotada, ou você achar que, isso não é pra mim, porque eu não quero, não tenho força, eu tô com preguiça, tô sem motivação. Lembra desse estudo. Lembra desse trecho do livro. Lembra dessa matéria, que eu só falei um trechinho de nada, né? Depois se vocês quiserem pesquisar. Mas lembra dessa matéria. Que sim, existem coisas dentro da gente que a gente desconhece. É o nosso cérebro? Mas a gente não conhece o nosso cérebro. A gente não se conhece, né, gente? Por isso que existe o autoconhecimento do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Porque tem muita coisa desconhecida. E quanto mais a gente se aprofundar dentro desse marzão que somos nós, quanto mais a gente mergulhar pra dentro e for descobrindo essas coisas, mais a gente vai conseguir avançar e mais sucesso a gente vai conseguir ter em tudo que a gente se propor a fazer na vida. Só não dá pra gente ter a informação e ficar usando ela como muleta, como desculpa, colocar a culpa, né? É culpa de XPTO. Porque o ser humano também tem essa tendência, né? A gente se isenta da situação, dá a culpa por um terceiro, mesmo que esse terceiro seja o nosso cérebro, uma parte que a gente nem entende dele, mas pelo menos passamos a bola para alguém. Só que passar a bola para alguém não vai fazer você atingir o seu objetivo, não vai fazer você conquistar o que você quer conquistar. Tá? Gostaram desse episódio? Se você gostou, me faz um favor, compartilha com alguém. Se você achar que vai fazer sentido pra alguma pessoa aí que você vê que ela tá sempre, sabe? Tô desmotivado, não tô conseguindo, não quero, não gosto. Será que tem a ver o que ela tá passando com essa tendência aí da lei do mínimo esforço? Compartilha com ela, deixa sua avaliação pra mim e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Obrigada por me escutar até aqui. Um beijo.